Salve, rapaziada, tudo bem com vocês? Espero que todos vocês estejam bem, em paz e com saúde, e que todos vocês se conservem assim, para que em breve nós estejamos juntos novamente. Eu, professor Maurício, dando continuidade ao estudo da estatística, nós vamos apresentar nesta videoaula as medidas de dispersão. As medidas de dispersão que nós vamos estudar nesta videoaula são a variância e o desvio padrão. Então vamos lá. Conhecidas as medidas de tendência central mais usadas, como a média aritmética, a moda e a mediana, em que todas elas têm como objetivo concentrar em um único número os diversos valores de uma variável quantitativa, veremos que nem sempre essas medidas de tendência central são suficientes para caracterizar um determinado conjunto de dados. Sendo assim, é conveniente utilizarmos medidas que expressem o grau de dispersão desse conjunto de dados. As medidas de dispersão mais utilizadas são a variância e o desvio padrão. Vamos analisar as seguintes situações. Primeira, o critério de aprovação para ingressar em uma determinada escola estabelece que o candidato deve realizar 4 provas e obter com suas notas média igual ou superior a 6. Nesse caso, a informação que o candidato obteve média 7,5 é suficiente para concluir que ele está aprovado. Segunda situação. Um personal trainer precisa planejar suas atividades físicas para um grupo de 6 pessoas e recebe a informação de que a média de idade do grupo é de 20 anos. Nesse caso, apenas essa informação não é suficiente para planejar tais atividades, pois podemos ter grupos com médias de idade de 20 anos e características totalmente diferentes. Vamos observar alguns grupos possíveis. Grupo A. Todas as 6 pessoas têm 20 anos. Então, a média aritmética, que nós vamos chamar de MA desse grupo, é. Então, como que eu faço a média aritmética? Como que eu calculo a média aritmética? Como já estudado anteriormente, nós vamos somar todas as idades, ou seja, 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20 mais 20, ou 6 vezes 20, e dividir pela quantidade de pessoas, né? 6 pessoas. Então, a média aritmética do grupo A será 120 dividido por 6, que é igual a 20 anos. No grupo B, eu tenho que as 6 pessoas têm idades de 18 anos, 19 anos, 20 anos, 22 anos e 23 anos. Nesse caso, a média aritmética será a soma de todas as idades, 18 mais 18 mais 19 mais 20 mais 22 mais 23, dividido por 6. Então, a média aritmética neste caso é 120 dividido por 6, que também dá 20 anos. Vamos observar o que ocorre no grupo C. No grupo C, as pessoas têm 1 ano, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 37 anos e 64 anos. Então, somando todas essas idades e dividindo por 6, eu tenho 120 dividido por 6, que vai dar também 20 anos. Observe que no grupo A não houve dispersão, já que todas as pessoas tinham a mesma idade. A dispersão no grupo B é menor que no grupo C. Então dizemos que o grupo B é mais homogêneo ou mais regular que o grupo C, ou ainda que o grupo C é mais heterogêneo. É a mesma coisa dizer que é menos regular ou também mais irregular que o grupo B. Ok? Variância. A ideia básica de variância é tomar os desvios dos valores xi. O que são esses valores xi? São cada medida observada no conjunto de dados, em relação à média aritmética MA, ou seja, nós vamos fazer a diferença entre cada valor observado no conjunto de dados e a média aritmética, né? Então, essa diferença é chamada de desvio. Como a soma desses desvios é igual a zero por uma propriedade da média, uma opção possível, então,
é considerar o total dos quadrados dos desvios, ou seja, nós elevamos todos os desvios ao quadrado e fazemos a somatória dele. E expressar a variância como a média dos quadrados dos desvios, ou seja, nós fazemos a soma, todos os desvios ao quadrado, a somatória desses desvios ao quadrado, e dividimos pela quantidade de desvios, ok? Vamos determinar então a variância dos grupos A, B e C. Grupo A, todas as pessoas têm 20 anos de idade. Como já demonstramos, a média aritmética nesse caso é igual a 20. Então, os desvios, a diferença entre cada idade e a média aritmética. Ou seja, como todas as pessoas nesse caso têm a mesma idade, 20 anos, então todos os desvios serão iguais a zero. Portanto, a variância do grupo A é igual a zero. Quando todos os valores são iguais, dizemos que não houve dispersão e por isso a variância é igual a zero. Isso sempre ocorre, tá, pessoal? No grupo B, nós vimos que as pessoas do grupo B têm 18 anos, 19 anos, 20 anos, 22 anos e 23 anos. Como já demonstramos, a média aritmética nesse caso também é de 20 anos. Então, os desvios, nós vamos fazer a diferença entre cada idade e a média aritmética. Então, a primeira pessoa tem 18 anos. Então, 18 menos 20, menos 2. A segunda pessoa também tem 18 anos. Então, 18 menos 20 também dá menos 2. A terceira pessoa tem 19 anos. Então, 19 menos 20 dá menos 1. A quarta pessoa tem 20 anos, então 20 menos 20, 0. A quinta pessoa, 22 anos, então 22 menos 22. E a última pessoa tem 23 anos, ou seja, 23 menos 20 igual a 3. O que nós vamos fazer a partir daí? Nós vamos pegar todos esses desvios, elevar ao quadrado, somá-los e dividir pela quantidade de pessoas, que é 6. Então, observe. Menos 2 elevado ao quadrado dá 4, né? Menos 1 elevado ao quadrado dá 1, 0 elevado ao quadrado dá 0, 2 elevado ao quadrado dá 4 e 3 elevado ao quadrado dá 9. Fazendo essa somatória e dividindo por 6, nós obtemos 22 dividido por 6. Dá um valor aproximadamente igual a 3,6. Então, nesse caso, a variância do grupo B é 3,6. No grupo C, as pessoas têm 1 ano, 4 anos, 6 anos, 8 anos, 37 anos e 64 anos. Como já demonstramos, a média aritmética neste caso também é de 20 anos, ok? Então, calculando todos os desvios, que é a diferença de cada idade e a média aritmética, nós temos que os desvios são menos 19, menos 16, menos 14, menos 12, 17 e 44. Então, nós vamos elevar todos esses desvios ao quadrado, somá-los e dividir por 6. Nesse caso, a variância então vai ser igual a menos 19 ao quadrado dá 361, menos 16 ao quadrado dá 256, menos 14 ao quadrado dá 196, menos 12 ao quadrado dá 144, 17 ao quadrado dá 289 e 44 ao quadrado dá 1936. Somando tudo isso e dividido por 6, nós vamos obter 3.182 dividido por 6. Então, nesse caso, a variância é aproximadamente ou igual a 530,3. Ok? Conclusão. A variância é suficiente para diferenciar a dispersão dos grupos. Verificamos que a variância do grupo A é igual a 0. A variância do grupo B é aproximadamente igual a 3,6. A variância do grupo C é aproximadamente ou igual a 530,3. Podemos concluir que o grupo A não tem dispersão, né, já que a variância é igual a 0, porque todas as idades são iguais.
e que o grupo C tem uma dispersão maior que o grupo B. 530,3 é maior que 3,6. Porém, não é possível expressar a variação na mesma unidade dos valores da variável, uma vez que os desvios são elevados ao quadrado. Então, definiu-se a medida de dispersão chamada desvio padrão. O que vem a ser o desvio padrão, que nós vamos chamar de dp? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Ela facilita a interpretação dos dados, pois é expresso na mesma unidade dos valores observados do conjunto de dados. No exemplo que estamos analisando, temos que então no grupo A, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Como a variância do grupo A foi 0, então raiz quadrada de 0 é 0 ano. No grupo B, a variância foi 3,6. Então, o desvio padrão do grupo B é raiz quadrada de 3,6, que dá aproximadamente ou igual a 1,9 anos. No grupo C, a variância foi aproximadamente ou igual a 530,3. Então, o desvio padrão vai ser a raiz quadrada de 530,3, que dá aproximadamente ou igual a 23,03 anos. Observações importantes. A variância e o desvio padrão são números reais, positivos ou nulos, sempre, tá, pessoal? Quando todos os valores das variáveis são iguais, o desvio padrão é 0, como nós vimos o que ocorreu no grupo A. O desvio padrão é expresso na mesma unidade da variável. Quanto mais próximo de 0 é o desvio padrão, mais homogênea é a distribuição dos valores da variável. Dizer que é mais homogêneo é a mesma coisa que dizer que é mais regular. Ok, pessoal? Então vamos lá, dando continuidade. Resumindo, então nós temos que a média aritmética é a soma de todos os valores obtidos do conjunto de dados dividido pela quantidade desses valores, ou seja, é a somatória de todos os valores dividido pela quantidade de valores. A variância é a soma dos quadrados de todos os desvios, dividido pela quantidade de desvios, ou seja, é a somatória de todos dos quadrados de todos os desvios, dividido pela quantidade de desvios. A fórmula aparentemente é assustadora, mas é bem simples, como vocês já viram. O que vem a ser o desvio padrão? O desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, o dp, né, que é o desvio padrão, é a raiz quadrada de v, que é a variância. Sendo assim, então, vamos fazer um exercício. Em um torneio de levantamento de peso, 3 atletas chegaram à grande final, e o vencedor seria o atleta mais regular, após 3 tentativas. Após os 3 atletas terem realizado as suas 3 tentativas, os resultados foram os seguintes. O atleta A, ele levantou 222,5 kg, 227,5 kg e 230 kg. O atleta B levantou 215 kg, 222,5 kg e 242,5 kg. O atleta C, 220 kg, 247,5 kg e 252,5 kg. Qual atleta sagrou-se campeão do torneio? Analisando a questão, devemos entender como atleta mais regular aquele que obteve o menor desvio padrão nas suas 3 tentativas. Assim sendo, devemos calcular o desvio padrão para cada atleta. Porém, é necessário para tal calcularmos primeiramente as suas respectivas médias aritméticas e variâncias, ok? Então vamos lá. O atleta A. Qual é a média aritmética de peso que o atleta A levantou? Somando todos os pesos que o atleta A levantou e dividindo por 3, que foi a quantidade de tentativas, vai dar 680 dividido por 3, que dá aproximadamente ou igual a 226,6 quilos. Certo? Vamos calcular então
os desvios. Então, o que são os desvios? É a diferença de cada peso que esse atleta levantou e a média aritmética. Então, fazendo a diferença entre cada peso e a média aritmética, nós obtemos menos 4,1, 0,9 e 3,4. Então, vamos calcular a variância. O que vem a ser a variância? A somatória dos quadrados de todos esses desvios, ou seja, menos 4,1 ao quadrado, mais 0,9 ao quadrado, mais 3,4 ao quadrado, tudo isso dividido por 3. Então, nós vamos obter 29,17 dividido por 3, que dá aproximadamente ou igual a 9,7. Então, feito isso, nós vamos calcular agora o desvio padrão. O que vem a ser o desvio padrão? É a raiz quadrada da variância. Então, nós vamos calcular a raiz quadrada de 9,7, que dá aproximadamente ou igual a 3,1. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Então, vamos agora calcular o que aconteceu com o atleta B. O atleta B, então vamos calcular a média aritmética dos pesos levantados pelo atleta B. Então vamos lá. O atleta B, ele levantou 215 quilos, 222,5 kg e 242,5 kg. Então, fazendo essa somatória, nós temos 680 dividido pelas 3 tentativas. A sua média aritmética também é aproximadamente ou igual a 226,6 quilos. Então, vamos calcular os desvios. Então, os desvios, como nós já vimos anteriormente, é a diferença entre cada peso levantado e a média aritmética. Então, o primeiro desvio deu menos 11,6 quilos, o segundo deu menos 4,1 e o terceiro deu 15,9. O que nós vamos fazer, então, é calcular a variância. O que vem a ser a variância? Eu vou pegar todos esses desvios, elevá-los ao quadrado, somá-los e dividir por 3. Então, eu vou obter 404,18 dividido por 3, um valor aproximadamente ou igual a 134,7. Então, este valor 134,7 vai ser a variância do atleta B. Para finalizar, então, a análise do atleta B, eu vou determinar o desvio padrão. O que vem a ser o desvio padrão é a raiz quadrada da variância, ou seja, a raiz quadrada de 134,7, que dá aproximadamente ou igual a 11,6, ok? Vamos então analisar agora o que ocorreu com o atleta C. Então vamos lá. Vamos calcular a média aritmética de pesos levantados pelo atleta C. Então, calculando a média aritmética do atleta C, nós temos 220 mais 247,5 mais 252,5, tudo isso dividido por 3. Então, a somatória dá 720, dividido por 3 dá 240, ok? Então, a média de peso levantado do atleta C é 240 quilos. Vamos calcular agora os desvios. O que vem a ser o desvio? É a diferença entre cada peso levantado e a média aritmética. Então, eu tenho 220 menos 240, que dá menos 20, 247,5 menos 240, que dá 7,5, 252,5 menos 240, que dá 12,5. Então, agora eu vou calcular as variâncias, né? A variância, o que vem a ser a variância? A variância eu vou pegar todos esses desvios, menos 20, 7,5 e 12,5, elevá-los ao quadrado e somar. E o resultado dividir por 3. Então, menos 20 ao quadrado dá 400. 7,5 ao quadrado dá 56,25. E 12,5 ao quadrado dá 156,25. Somando tudo isso, vai dar 612,5 dividido por 3, vai dar aproximadamente ou igual a 204,2. Então, para finalizar a análise do atleta C, nós vamos calcular o desvio padrão.
O que vem a ser o desvio padrão nada mais é do que a raiz quadrada da variância, ou seja, raiz quadrada de 204,2 vai dar um valor aproximadamente ou igual a 14,3. Então, vamos analisar o que aconteceu com os três atletas. Então, vamos lá. Conclusão. Segundo a regra do torneio, o campeão seria o atleta mais regular. Então, vamos lá. Comparando os desvios padrão, DP, dos três atletas, nós temos: o atleta A teve um desvio padrão de aproximadamente ou igual a 3,1. O atleta B, ele teve um desvio padrão de aproximadamente ou igual a 11,6. E o atleta C teve um desvio padrão de aproximadamente ou igual a 14,3. O atleta mais regular é aquele que obteve o menor desvio padrão, ou seja, observando, analisando, comparando os três atletas, aquele que obteve o menor desvio padrão foi o atleta A. Portanto, o atleta A foi o campeão do torneio de levantamento de peso. O atleta B foi o segundo colocado, pois obteve um desvio padrão menor que o atleta C. Ou seja, 11,6 é menor que 14,3. E, consequentemente, o atleta C foi o terceiro colocado, pois apesar de ter levantado os maiores pesos, obteve o maior desvio padrão, ou seja, foi o mais irregular, né? Também podemos dizer que foi o mais heterogêneo. Ok, pessoal? É isso aí. Espero que vocês tenham gostado da aula. Então fiquem com Deus, fiquem em paz e até a próxima. E muito rock and roll. Yeah!